Glória a Deus. Você prestou atenção no que você acabou de cantar? Que você não vive por aquilo que você vê, mas você vive por aquilo que você crê, amém? Aleluia! Meu querido, não pare diante dos problemas, das dificuldades, amém? Que você enxerga. Coloque a sua esperança sempre em Deus, amém? Ele é poderoso para nos guardar e nos livrar de todo o mal, amém? Glória a Deus! Vou falar algo para você, Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando, amém? Você pode dizer isso para o seu irmão aí do lado? Diga, ei, Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando, amém? Fica preparado, vai ser num abrir e piscar de olhos, breve um povo vai sumir dessa terra, amém? Você crê nisso? Amém. Dá um glória a Deus, só quem vai ser arrebatado. Aleluia, glória a Deus, amém. Glória a Deus. Solta o endereço para nós aí, por favor. Abra sua Bíblia lá, Atos capítulo, vou adiantar aqui, Atos capítulo 13. Ó, já até colocaram lá o texto. Atos 13, verso 22. Atos capítulo 13, verso 22. O Flávio colocou ali no... também para a gente poder acompanhar e ficar mais fácil. Amém? E quando este foi retirado, quem? Está falando de Saul, amém? E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Hoje eu quero falar com você sobre esse tema. Solta para nós aí, por favor. Como aprender com Davi. Com certeza você já ouviu falar, você já leu na Bíblia a respeito do rei Davi, sim ou não? Amém? Em sua primeira viagem missionária, Paulo fez um discurso em Antioquia. E ele vem relatando nesse discurso toda a história do povo de Deus. Você pode ler lá depois em Atos capítulo 13. E quando ele chega aqui, nesse verso 22, ele fala a respeito, ele chega a respeito de falar sobre Davi. Paulo, na verdade, estava citando, aquilo que aconteceu, está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, quando Samuel chega para Saul e fala: olha, o teu reino passou, porque Deus já escolheu outro para reinar em teu lugar. Um homem, segundo o coração de Deus. E hoje nós vamos ver vou fazer um pequeno resumo da vida de Davi. E o que será que a história de Davi pode nos ensinar? Você vai ver que ao longo da mensagem muitas coisas serão semelhantes, muitas coisas da vida de Davi serão semelhantes ao que acontece também na minha vida e na sua vida. Amém? Deus procura, quando Deus disse: olha, eu achei a Davi um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus anda, querido, à procura de homens para fazer a vontade dele. Aleluia. Será que Deus encontra aqui hoje à noite algum homem ou alguma mulher que queira fazer a vontade de Deus? Amém? Aleluia. Davi era um pastor de ovelhas, uma profissão sem muito glamour naquela época, na Israel, na Palestina. Davi tinha alguns irmãos guerreiros que serviam ao exército de Saul. Saul na época era o primeiro rei de Israel. Davi tinha irmãos que foram para a guerra, porém Davi ele era muito jovem para ir à guerra. Davi não tinha idade para se alistar ainda no exército, para lutar. E o que Davi não sabia, na verdade, é que enquanto Davi pastoreava as ovelhas do seu pai, na verdade, Davi estava passando por um treinamento. Diga, treinamento. Treinamento. Davi estava passando por um treinamento, e na verdade, irmão, um treinamento pesado. Porque Davi certa vez teve que matar um leão. Davi certa vez teve que matar um urso. Na verdade, querido, o que é interessante também é que tudo isso foi escondido aos olhos das outras pessoas. A verdade era um treinamento entre apenas Davi e Deus. Algo entre os dois. Um segredo entre Deus e Davi. E Davi se saiu bem no treinamento.
nós também na nossa vida a todo instante estamos sendo treinados também. Tudo aquilo que acontece na minha vida, que acontece na sua vida, saiba, querido, que de alguma forma Deus está nos treinando para algo melhor, muitas vezes para algo muito maior que Deus quer, nos dar, nos conceder, que Deus quer nos usar, fazer com que algo aconteça através da minha vida e da sua vida. Amém? Davi foi bem sucedido no seu treinamento, mas nem sempre foi assim, Aconteceram alguns problemas. Aconteceu na vida de Davi e acontece na nossa vida também. Pastor, então Deus envia problema? Não é que Deus envia problema, mas Deus tem a capacidade de pegar esses problemas que acontecem e usar eles de certa forma para nos treinar, para aperfeiçoar algo em nós. Amém? Nós temos uma herança quando Adão pecou, quando Adão caiu, Então, por causa do pecado, hoje a gente enfrenta muita coisa. Não era o plano original de Deus, mas por causa do pecado que entrou no mundo. Hoje a gente enfrenta alguns tipos de problemas. E Deus usa isso, de certa forma, para nos aperfeiçoar. Até hoje é assim. Mas voltando à vida de Davi, querido, mesmo com enormes problemas em sua vida, deixa eu falar algo para você. Não existe registro na Bíblia de que Davi tenha perdido alguma batalha. Amém? Aleluia. Davi foi vitorioso em todas elas. Quando Golias estava humilhando lá, Israel estava sendo humilhado por Golias, o filisteu, você se lembra desse episódio? Samuel já tinha ido na casa de Jessé, o pai de Davi, para ungí-lo como rei. Isso já tinha acontecido, Você se lembra bem. Samuel foi lá, Jessé convidou, fez um grande banquete, um grande jantar, chamou todos os seus filhos. A Bíblia diz que eram homens altos, bonitos, Então Jessé reuniu todos eles, só esqueceu de chamar um, quem? Davi. Onde que Davi estava? Em treinamento, pastoreando as ovelhas. Davi não foi convidado, Davi estava treinando nesse episódio. Então Deus havia rejeitado Saul e levantado Davi como rei. E por conta desse episódio da guerra, Davi foi enviado para lá, não para lutar, mas Davi foi enviado lá para fazer uma entrega de comidas. Davi tinha 2 empregos. Davi tinha um emprego de pastor de ovelha, no final de semana ele era motoboy, fazia entrega de comida. Então ele foi enviado à guerra para levar lá queijos, para o seu comandante, para o comandante das tropas, e alguns grãos para os seus irmãos, Então Davi, a semelhança de muitos aqui hoje, Davi tinha 2 empregos, No final de semana ele era motoboy, cachorro louco, Conforme se fala por aí. E quando Davi chegou na guerra, como pastor de ovelha, e entregou a comida que Jessé havia enviado, que o seu pai havia enviado, ele ouviu aquele gigante, Golias, falando um monte de bobagens. E Davi ficou indignado. Não é assim que a gente se sente também? Quando a gente ouve um monte de bobagem por aí, um monte de coisa sendo falada, principalmente contra a nossa fé, a gente fica indignado, sim ou não? Fica. Davi, na idade que ele tinha, a Bíblia não é clara em dizer, mas segundo os estudiosos, por volta de 16 anos, 17, quem sabe, e nessa idade a gente se revolta com muita coisa, E quando ele ouviu aquele gigante falar contra o Deus de Israel, ele ficou indignado. Porque com 17 anos também a gente acha que já sabe tudo na vida, não é assim? 17 anos eu já sou dono do meu nariz, eu já faço o que eu quero, eu já sei resolver meus problemas, eu não preciso de ninguém, eu dou conta de tudo, não é assim? Aí quando a gente chega agora na idade dos 40, a gente pensa, puxa, se eu tivesse a cabeça dos 40, com 17, nossa, eu estaria bem melhor. Não é assim que a gente pensa? Irmão. Então naquela guerra, depois de toda aquela indignação, a Bíblia fala que Davi se propôs a lutar, e Davi matou Golias, cortou a cabeça do gigante, levantou a cabeça do gigante na frente de todos, ou seja, Davi foi vitorioso. Uma pedra certeira, colocada na funda, acertou a testa daquele gigante, do gigante filisteu. Davi se encontra com Jonatas, filho de Saul, que era o filho do rei, e eles fazem uma aliança de amizade, eles ficam muito amigos, Jonatas, em sinal de respeito e honra, Jonatas pega toda a sua armadura, pega a sua espada, pega a sua armadura e entrega como forma de honrar a vida de Davi. Ele reconheceu a unção que estava sobre Davi.
Momentos antes, Davi havia recusado a armadura de outra pessoa, de quem? De Saul, que era o rei. E isso aqui é algo interessante, que é algo que a gente para pensar, querido. Muitas vezes, querido, o problema não está na armadura, o problema está no dono dela. Sabe, querido, às vezes Deus vai colocar pessoas na nossa vida, querido, que são pessoas, né, que vão de certa forma nos honrar, vão conviver conosco, mas saiba, querido, que você precisa fazer uma diferenciação sobre a unção que está sobre a vida dessas pessoas. Nem todo mundo, querido, vai ser pessoas, né, de frequentar a nossa intimidade, né, mesmo que elas queiram nos presentear com isso. Mas algumas não vão frequentar, algumas vão ser só, né, um amigo de oi, tudo bem, como é que tá, tudo jóia? E outras vezes, querido, você vai receber pessoas, você vai receber armaduras que vão ser seus amigos íntimos. Assim como foi Jonatas com Davi. Deus levantou Jonatas para amar e para honrar Davi, querido. E ele era, pode acreditar, o mais improvável de todos, porque Jonatas, na verdade, era o sucessor do trono, era filho de Saul. Sabe, querido, que muitas vezes Deus vai levantar pessoas na sua vida para te honrar, para andar com você, e elas muitas vezes vão ser as mais imprevisíveis possíveis. Olha, nunca imaginei que eu ia ser seu amigo. Mas são as pessoas que Deus coloca na sua vida. Mas é preciso você estar ligado, você estar antenado, né? Com todas as pessoas que vão andar com você. Saul também ficou muito apegado a Davi. Né? No início, logo no início, depois que Davi ganhou essa guerra, a Bíblia diz que Saul ia para a casa do seu pai, tomava conta das ovelhas do pai dele, de Jessé, e por muitas vezes ia até o palácio tocar música, né? Tocar para Saul, e ele voltava para a casa do pai, novamente voltava para o palácio. Davi tinha o costume de ter sempre 2 empregos. Tocador de harpa, agora ele era tocador de harpa, músico, adorador, né? E ele também continuava sendo pastor de ovelhas. Até que chegou um dia que Saul falou: você não volta mais para a casa do seu pai, você vai ficar aqui comigo de uma vez por todas. E então Davi, né, começou a fazer as guerras do rei. E como eu disse no início, querido, Davi saiu vitorioso de todas elas. De todas as que ele foi lutar, né, à frente do exército de Saul. Isso aqui é outra coisa interessante, querido, porque um dia quando Davi voltava vitorioso, né, as mulheres cantaram: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Querido, foi o bastante para Saul começar a olhar Davi como uma ameaça. Pastor, mas Davi estava ganhando guerras para o rei, estava fazendo algo bom, estava honrando o rei. Sim, irmãos. Mas o coração de Saul não enxergou dessa maneira. Ele começou a enxergar Davi como uma ameaça. Precisamos ter cuidado, irmãos, porque como a gente tem se comportado diante da vitória do outro, diante da vitória dos nossos irmãos, diante da vitória de quem anda com a gente. O coração de Saul começou a se encher de inveja. Falou: rapaz, esse camarada, ele vai querer pegar o meu trono. Mesmo Davi honrando e servindo Saul, né, ele começou a ter inveja de Davi. Querido, isso é algo que nós precisamos aprender com Davi. Não deixe, querido, que a inveja tome algum lugar em seu coração. Se alguém está andando com você, querido, Deus esteja levantando essa pessoa, esteja honrando essa pessoa, honre essa pessoa também, querido. Se Deus tem derramado bênçãos na vida dela, se alegre com ela, querido. Se alegre com as vitórias dela. Amém? Nós precisamos nos alegrar também, né, com as vitórias, com aquilo que Deus tem derramado de bom na vida dos nossos irmãos. Honrar os líderes. Qual foi a última vez que você honrou o seu líder? Honrou o seu chefe no trabalho? Honrou um professor que você tem? Honrou o seu pastor? Né? Convidou ele para tomar um café, levou um bolo para ele? Amém? Aprenda a honrar, querido, quem anda com você, quem Deus tem colocado na sua vida, que tem conquistado vitórias. Então Saul começou a planejar o que? A morte de Davi. E a Bíblia fala que muitas vezes Davi estava no palácio tocando a sua harpa, dedilhando a sua harpa, e a Bíblia fala que um espírito, né, maligno se apoderava de Saul, e Saul pegava a lança e ele lançava contra Davi a fim de matar Davi. Mas Davi se desviava delas.
E saiba, querido, que a Bíblia diz que Saul, ele era o homem mais alto de Israel, ele era um guerreiro, querido, aquele homem era muito forte. Ele realmente, quando lançava aquela lança, era realmente para matar Davi, mas Davi se esquivava. Davi continuava tocando a sua harpa, não revidava, continuava adorando. Aqui é algo que nós podemos aprender com Davi também, querido. Querido, entenda uma coisa, quando os problemas vierem, não revide. Continue adorando, continue louvando, né? Porque Deus está te moldando, Deus está te transformando, Deus está trabalhando em você, Deus está te capacitando. Tudo isso faz parte do treinamento. Não dê lugar à vingança no seu coração. Entenda uma coisa, querido, enquanto você estiver louvando ao Senhor com a sua vida, Deus está cuidando dos seus problemas. Amém? Deus está cuidando de todos eles. Pastor, mas não é justo o que está acontecendo comigo. Querido, Deus, entenda uma coisa essa noite, Deus não quer que você, atire lanças de volta. Deus quer que você continue sendo um adorador. Deus quer te encontrar com a harpa na mão, adorando, glorificando o nome dEle. Entregue os seus problemas, deixe que Deus resolva, querido. Amém? Continue adorando, querido. Davi era um apaixonado por Deus, e Deus era um apaixonado por Davi. Por quê? Porque Davi tinha um coração de adorador. Davi não estava preocupado com lança, com problema, com dificuldade, com isso, com aquilo. Por quê? Porque Davi continuava adorando ao Senhor. Davi era de fato um apaixonado por Deus. Davi era tão apaixonado por Deus, presta atenção nisso. Davi ele era tão apaixonado por Deus que um dia ele quis construir uma casa para Deus. Já pensou? Davi, que ideia louca. Tamanho era o amor, tamanho era a paixão de Davi, que Davi tinha pelo Senhor. Davi falou, eu vou construir uma casa para Deus. Olha só. Um dia ele estava lá no palácio, com todo o conforto, E ele disse, olha, não é justo eu morar aqui nesse lugar tão bonito, com tanto conforto, e o meu Deus habitar em tendas, num tabernáculo. Ele disse, eu vou construir uma casa para Deus. Olha que loucura. Davi teve a ousadia de construir uma casa para Deus. Sabe o que Davi fez? Davi pegou toda a sua fortuna, toda, pastor, toda. Pegou toda a sua fortuna, toneladas e toneladas de ouro, de prata, toda a sua fortuna pessoal, e ele ofertou para a construção da casa de Deus, tudinho. Preparou tudo que pôde e ainda pegou toda a sua fortuna e dedicou para construir uma casa para Deus. Ele não deixou, irmão, Davi não deixou nem uma moedinha de ouro para Salomão, nenhumazinha. Nada, pastor, nada. Nem uma moedinha igual essa ele deixou. Ele deu tudo para construir a casa de Deus. A única coisa, presta atenção, a única coisa que Davi deixou para o seu filho Salomão, querido, foi a fé. Herança pessoal nenhuma, bens materiais nenhum. Mas ele deixou algo importante que foi a fé. Davi deixou um caminho para Salomão seguir. Presta atenção. Querido, muito mais importante, atenção você que é pai e mãe, muito mais importante do que você deixar bens materiais para os seus filhos, é você deixar para eles uma herança espiritual. É você deixar para eles a fé, o exemplo, o caminho para eles seguirem. É para quando eles crescerem, eles se lembrarem, puxa, nos domingos eu ia com meu pai e a minha mãe à igreja. Nos domingos eu ia com o meu avô e minha avó para a igreja. Uma herança espiritual. Isso é o mais importante, querido. É eles se lembrarem quando eles crescerem e eles disserem assim, na minha casa, sempre na hora das refeições, eu orava com o meu pai e a minha mãe. O meu pai e a minha mãe sempre liam histórias da Bíblia para mim. O meu pai e a minha mãe sempre falavam de Deus. O meu avô e a minha avó faziam questão de me levar para a igreja. Queridos, herança espiritual é o que nós precisamos deixar para os nossos filhos. Amém? Aprenda isso, coloque isso no seu coração. A história você conhece, Salomão depois pegou, ofereceu, a Bíblia diz que no início do seu reinado ele ofereceu 1000 sacrifícios a Deus. Então Deus apareceu para ele e falou com Salomão assim, você pode pedir o que você quiser. E o que foi que Salomão pediu? Riquezas, dinheiro, poder, ouro? Não, ele falou, eu quero sabedoria para conduzir esse povo.
E o que foi que Deus disse para ele? Olha, porque você não me pediu riqueza, eu vou fazer de você o homem mais rico dessa terra. Aleluia. Aleluia. Deus tem a plena capacidade de cuidar, querido, do futuro dos nossos filhos. O que nós precisamos é indicar o caminho para eles. Numa segunda vez, a Bíblia diz que na inauguração do templo, na primeira vez ele ofereceu 1.000, depois ele ofereceu 144.000 sacrifícios. E novamente na inauguração do templo, o Senhor apareceu para Salomão de novo. E aquele homem, querido, foi e se tornou, um homem mais bem sucedido dessa terra. Mas vamos voltar para Davi. Um dia a coisa apertou na vida de Davi, e a Bíblia diz que Davi teve que fugir do palácio. Saul, de fato, já havia tentado antes, e ele, de fato, ele iria matar Davi dessa vez. E então, com a ajuda de Mical, a esposa de Davi, com a ajuda de Jonatas, Davi foge do palácio através de uma janela, e foge. Querido, isso aqui é algo interessante, e aqui é algo que nós precisamos aprender também. Querido, sempre quando você estiver na presença de Deus, no propósito de Deus para a sua vida, querido, Deus sempre vai providenciar um escape para os seus problemas. Seja através de uma janela, de uma porta, seja como for, querido, quem Deus vai usar, os mais improváveis, querido, para todo aquele que está no propósito, na vontade de Deus, sempre há uma saída. No Salmo 34 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A ordem do rei era para matar Davi, mas Deus providenciou o escape. Então Davi foge do palácio e vai estar com Samuel, aquele que o havia ungido rei. Depois, novamente, Saul sabe que ele estava lá, vai atrás, Davi foge de novo, vai estar com Ameleque, o sumo sacerdote. Naquele episódio que ele come os pães da propiciação e pega ali a espada de Golias, o gigante que ele havia matado. Davi é obrigado a fugir para Gate, a terra dos filisteus, e ele vai se encontrar com o rei Aquis, e para não ser morto, porque ele havia matado o filisteu, o gigante Golias, o herói deles, Davi vai para a terra dos filisteus, para o rei Aquis, e ele começa a se fingir de louco. A Bíblia diz que ele babava, para se fingir de doido, porque naquela época havia um pensamento comum de que quando as pessoas eram perturbadas, problemas mentais, não se podia fazer nada contra essas pessoas, porque trazia maldição para elas. Então Davi foge para aquele lugar, e ele se finge de louco por um tempo, querido, para poder fugir, para não morrer na mão de Saul. Ele teve que fazer isso. Depois de Gate, ele sai daquela terra, ele pega a família dele e ele vai se esconder em um outro lugar muito famoso, que é a caverna de Adulão. Então a Bíblia fala que se juntou a Davi uma congregação maravilhosa. Se até agora Davi não tinha problema, começou a partir de agora. Porque a Bíblia diz que se juntou a Davi, Davi já estava cheio de problema, imagina. Todo mundo procurando Davi. Polícia Federal, BOP, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia, estava todo mundo atrás, Interpol, de outros países, todo mundo atrás de Davi. E quando Davi entra naquela caverna, querida, a Bíblia diz que 600 homens, chegaram a Davi para se juntar com ele, endividados, amargurados de espírito e problemáticos. Para quem já não tinha problema, só gente boa. Matar leão era fácil, matar urso era fácil, fugir de Davi, mais fácil ainda, mas conviver com aqueles 600, meu irmão, ali o problema começou de verdade. A primeira igreja, que Davi foi pastorear. Ali começaram os problemas. Sabe, querido, mas a Bíblia diz que esse grupo de amargurados, endividados e problemáticos, querido, lá na frente eles se tornaram os valentes de Davi. Os valentes de Davi. A Bíblia diz que apenas um desses homens, com uma lança, matou sozinho 300 homens. Certa vez Davi estava com sede e ele pensou assim, como eu queria tomar água lá das fontes de Belém. Sabe o que 3 homens fizeram? Romperam as fileiras dos filisteus, foram lá buscar água para Davi do poço de Belém, trazer para ele beber. Olha os endividados, os problemáticos, os lunáticos. O que eles fizeram? Apenas um homem defendeu um campo de lentilhas. Não, pastor, você deve estar falando um prato. Não, meu irmão, não é um prato, não. Um homem sozinho defendeu um campo, uma plantação inteira de lentilhas contra o exército inimigo. Os valentes de Davi.
Sabe, querido, esse é o poder que Deus tem para transformar as pessoas. Tem alguém amargurado aqui hoje, chateado com a vida? Não se surpreenda, querido, Deus vai mudar a sua história. Tem alguém, problemático, você acha que o seu filho é problemático, seu filho está te dando problema, querido, Deus pode mudar a história dele. Basta você crer, clamar ao Senhor. Tem alguém endividado aqui essa noite, querido, Deus pode fazer maravilha nas suas finanças. Querido, esse é o Deus que nós servimos. Mas a história continua. Então Saul morre, Jonatas morre, Então Davi é ungido rei de Hebrom, e ele reina lá por 7 anos. E depois de 7 anos, os anciões ungiram Davi, rei de Israel. Ele conseguiu unificar todo o reino. Querido, mas até desde o dia que Jessé ungiu Davi, até ele se tornar rei, foi um longo treinamento. Foram muitos anos, muitos problemas enfrentados. Depois que Davi se torna rei de todo Israel, a Bíblia diz que ele derrota os jebuseus, conquista a fortaleza de Sião, aquele era o último reduto do povo cananeu lá na terra prometida. Então ele estabelece Jerusalém. Davi monta ali o tabernáculo, traz a arca da aliança de volta e estabelece 24 horas de adoração ao Senhor. Você começa a entender por que Deus falava: eu achei a Davi um homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Ele se preocupou quando ele trouxe a arca, ele falou: o meu Deus vai ter 24 horas de adoração ininterruptas. Sabe, querido, mas a história não parou aí. Mesmo depois que ele se tornou rei, você pode pensar assim: agora que ele é rei, ele pode todas as coisas, os problemas acabaram. Não. Não pense que aonde você chegou, porque você chegou em tal lugar, que os problemas acabaram. Não, continua. Então Davi ainda continua a ter muitos problemas, ele teve várias esposas. O problema já começou aí, Antiga aliança. Porque o problema não é você ter um monte de esposa, o problema é você ter um monte de sogra, Porque todo mundo pensa só nas esposas, mas e as sogras? Imagina a sogra que você tem hoje multiplicado por 10, por 20, por 30. Nenhum amém. Misericórdia. Imagina pagar salão de beleza para aquele monte de mulher. O cara era corajoso. E no McDonald's, levar aquele tanto de esposa, tanto de filho, que o salário ficou lá, Teve várias esposas e ele teve um filho chamado Aminon. Com outra mulher ele teve uma filha chamada Tamar. Com uma outra mulher ele teve um filho chamado Absalão. Você já começou a pensar no monte de problema que dá, Os filhos das mulheres. Cada mulher tinha um filho diferente, E a Bíblia diz que Aminon se apaixona pela sua meia-irmã Tamar e comete um incesto com ela. E pela lei da época, Aminon deveria ter assumido Tamar como sua esposa e não o fez. Na verdade, a Bíblia diz que antes de cometerem um incesto com ela, diz que ele ficou até doente, de tanto amor que ele sentia por ela. Mas depois que ele cometeu um incesto com ela, a Bíblia diz que ele teve nojo. Sabe por quê, querido? Porque o pecado é assim. Na hora que está pecando, está tudo beleza. Mas depois vem o arrependimento, a vergonha, o remorso. É assim que o pecado faz com a vida da gente. E Davi não resolveu o problema, Davi não soube o que fazer. Davi não fez nada, não resolveu o problema. E Absalão descobriu tudo aquilo. E o que Absalão fez? Absalão armou uma cilada, chamou o seu irmão para um banquete. E o que ele fez com Aminon? Matou Aminon. Absalão foge de Davi, foge dos outros irmãos, Depois ele volta, uns anos depois, a Bíblia diz que ele volta, Davi o perdoa. Pastor, tudo bem agora? Davi o perdoa, amém? Tudo bem, Davi o perdoou. Só que aí a Bíblia diz que Absalão, ao invés de honrar o pai, o que Absalão fez? Absalão foi para a porta da cidade para roubar o coração do povo. O povo vinha para se aconselhar com o rei. O que Absalão falava? Não, o rei está muito ocupado, fala comigo e tal. Não, o rei ia fazer, é melhor a gente fazer assim, sabe aquela história, aquele papo furado? Agindo contra o próprio pai, roubando o coração do povo.
Até o ponto de Absalão reunir um exército, e o que Absalão faz? Parte para cima de Davi, para roubar o trono. Davi, ao invés de lutar, Davi era o rei, né? Ao invés de lutar, o que Davi faz? Davi foge. Ah, deve ser Deus tratando comigo. Aquele homem enxergava Deus em tudo. Deve ser Deus que está tratando comigo. Então abandona o seu palácio com os seus homens. Depois de um tempo, Davi volta. De fato, ele era o rei, então ele retoma o trono. Acabou o problema, pastor? Não. Davi comete outro erro quando ele tenta fazer um censo em Israel. A Bíblia diz que Satanás colocou algo no coração dele para ele fazer um censo. Pastor, mas que mal tem fazer um censo, contar a população, contar os seus exércitos? Nenhum, querido, desde que não seja Satanás te aconselhando. Só isso. O capitão, Joabe, falou com ele: meu rei, para que você vai fazer isso? Acontece, querido, que o orgulho tomou conta do coração de Davi. Aquele que antes confiava apenas em Deus começou a confiar nas suas próprias forças, na força do seu exército. Querido, Davi tinha experiência suficiente para saber que aquilo não era algo de Deus. Sabe por que muitas vezes a gente se coloca em problemas? Porque a gente já tem maturidade suficiente para saber quando é Deus falando ou não com a gente. Mas a gente insiste em dizer, é Deus falando, quando a gente sabe que não é. Não é assim? É. Isso deve ser Deus falando comigo. Não é coisa da sua cabeça. Você sabe disso, mas você continua insistindo naquilo ali. E foi assim que Davi fez. Querido, Deus não está preocupado com o que você está fazendo. Deus está preocupado quem mandou você fazer isso. Qual é a direção da sua vida que você tem tomado? Foi Deus que mandou você fazer? Foi Deus que mandou você ir por esse caminho? Foi Deus que mandou você decidir esse negócio? Foi Deus que escolheu isso para você? Está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida? Eu perguntei aqui no início, tem homens e mulheres aqui dispostos a fazer a vontade de Deus? E todos nós levantamos a mão, inclusive eu. Mas por que a gente nem sempre consulta a Deus quando a gente tem que tomar certas decisões? Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Querido, nós precisamos ficar no propósito de Deus. Por quê? Porque o propósito de Deus, a vontade de Deus, ela nos livra do engano, do erro. Amém? Às vezes a gente está ouvindo aquilo que parece ser bom, mas tome cuidado, querido, porque aquilo pode matar. Querido, deixa eu falar algo para você. Nem tudo aquilo que enche os nossos olhos pode encher o nosso coração. Captou? Nem tudo aquilo que enche os seus olhos pode encher o seu coração. Nem tudo aquilo que é dos outros é para você. Cuidado com essas coisas. Guarde sua mente, guarde seu coração, consulte sempre o Espírito Santo de Deus que mora dentro de você. Os homens podem te enganar, querido, o Espírito Santo não. O próprio Jesus disse isso: ei, o Espírito vem para conduzir vocês a toda a verdade. Com ele não tem engano. A graça de Deus nos capacita. O próprio apóstolo Paulo vai falar isso para nós. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça de Deus. Na graça de Deus tem favor para todos nós. Precisamos fluir na graça, querido, andar na graça, andar na presença de Deus, na unção de Deus, Deixar que o Senhor toque as nossas vidas, nos dê direção em todas as coisas. Outro erro que Davi cometeu no tempo, que a Bíblia diz que nos tempos que os reis iam para a guerra, Davi ficou. Muito antes do adultério com Batseba, querido, Davi caiu muito antes. Porque muito antes de produzir a própria morte do rei de Urias, todos esses erros, foi porque Davi tirou uma folga. Já viu gente que tira folga? Querido, deixa eu falar algo para você, em tempo de guerra não tem folga. Desde o dia que você nasceu nessa terra, até o dia que você morrer, querido, não tire folga. Que tipo de folga o senhor está falando, pastor? Folga espiritual. A folga do trabalho você deve tirar, sim. Mas já viu gente que tira folga de Deus? 30 dias eu estou de férias, não quero nem saber de Deus. Tem gente assim, você acredita? Não nessa igreja, amém? Glória a Deus, mas em outras igrejas tem. Não gosto muito de falar das outras, mas vou falar, para a gente se alertar. Gente que tira folga de Deus, querido. Lembra eu estava anotando aqui, lembra do Anderson Silva? Lembra? Baixou a guarda, o que foi um dia? Pum, caiu. Querido, não baixe a guarda, hora nenhuma. Porque uma hora você toma para dentro e cai.
Batalha espiritual não tem folga. Guerra espiritual não tem folga. Vida espiritual não tem folga, querido. Você tem um adversário que está todo instante querendo pegar você, bramando como um leão, rugindo, dando volta na gente, procurando uma oportunidadezinha para quê? Para nos pegar. Se Davi estivesse na guerra, Davi estava protegido, querido. É assim conosco, irmão. No meio da guerra você está protegido, porque no meio da guerra tem Deus lutando por você. Agora, se você tirar folga, aí você está por sua conta em risco. Cuidado. Nunca deixe de ser um guerreiro. Davi ficou em casa. O rei devia estar lá na guerra. Davi ficou em casa. Foi para tinha nada para fazer, foi para a varanda do palácio. Chegou lá de cima, ele viu Batseba tomando um banho, mandou buscar. Ele era o rei. Busca aquela mulher bonita lá. O que ele fez? Adulterou com ela. Ele era o rei. O cara já tinha um monte de esposa e ainda quis a esposa do outro. Olha aí, mais uma coisa para a gente aprender com o Davi. Atenção, homens casados. Você já tem a sua esposa, amém? Cuidado, a esposa do outro é do outro. Caiu e pecou, querido, porque não estava onde Deus queria que ele estivesse. É por isso que eu digo, querido irmão, cuidado com o caminho que você está andando, cuidado com as folgas. Estou dando um tempo para Deus. Vai tomar uma rasteira feia, não demora muito. Sabe, pastor, estou dando um tempo. Estou dando um tempo para a igreja, estou dando um tempo com os meus dons. Já viu gente que pega os dons e enfia na sacola? Estou dando um tempo, pastor. Toca, mas não toca. Canta, mas não canta. Prega, mas não vem pregar. É mesmo, mas não vem para a igreja. Estou dando uma folga, pastor. Cuidado, irmão, você vai tomar uma rasteira para dentro. Vai, irmão, vai. O que aconteceu com Davi, pode saber que você não é melhor que Davi, que vai acontecer com você também. Não fuja da guerra, querido. Desafios são feitos para serem vencidos. Aguenta firme, usa a sua fé. Usa a sua confiança em Deus, aquilo que você declara cantando. Viva isso, irmão. Não deixe os problemas te pararem, aquilo que você está vendo, aquilo na sua vida, aquilo que você está enxergando, não deixa isso te parar, não. Viva por aquilo que você crê. Deus é com você, querido. Deus entra com você na guerra contra o inimigo. Agora, se você tira folga, aí é o problema. O primeiro filho de Davi morreu, com Batseba morreu. O segundo filho foi Salomão, que nós já citamos. Depois Davi, de tudo isso que aconteceu, o adultério com Batseba, com a morte de Urias, do esposo dela, Davi se reconciliou com Deus, reescreveu a sua história. Lembra quando Deus mandou Natã lá falar com ele, o profeta? A Bíblia diz que Davi se prostrou, reconheceu o seu erro, rasgou as suas vestes, se quebrantou, se humilhou. Foi nessa hora que ele compôs um dos salmos mais lindos que existe na Bíblia, que é o Salmo 51. Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Davi se reconcilia com Deus, querido. A Bíblia diz que aos humildes Deus concede a sua graça. Os humilhados serão exaltados. Deus honra os humildes. Bem-aventurados os humildes de coração, porque de tais é o reino dos céus. Querido, Davi teve erros e acertos. Muitos erros e acertos da vida de Davi, querido, se parecem com os nossos. A vida de Davi não foi uma vida de mar de rosa, não foi um ministério, nós pudéssemos dizer, não foi um ministério só de sucesso. Davi teve muitos erros, como uma montanha russa, altos e baixos, querido. Como a nossa vida é também. Querido, mas nós precisamos aprender algo importante com Davi. Davi tinha o seu coração voltado para Deus. Davi era um homem apaixonado por Deus. Mesmo errando, querido. Mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo problema, Davi não perdia o Senhor de vista. Ele era um apaixonado por Deus. E é essa condição que nós precisamos buscar a cada dia. Nós precisamos buscar o primeiro amor, nós precisamos estar apaixonados por Deus. Esse era o maior segredo de Davi. E como anda o nosso amor, como anda a nossa paixão pela presença de Deus? Nós acabamos de cantar, tudo que nós mais desejamos é a sua presença. Querido, mas nós não precisamos só cantar, nós precisamos viver isso.
entregar ao Senhor a nossa vida, nos derramar na presença do Senhor, querido, não só na hora do louvor, querido, na hora da adoração, não só na hora que estamos vivendo juntos, mas em todos os momentos da nossa vida. 24 horas por dia a nossa vida tem que ser uma vida de adoração a Deus. Errar, querido, nós vamos errar como Davi errou, querido, mas nós precisamos ter no nosso coração aquilo que Davi disse: ó Senhor, quando errar, nós vamos ter essa consciência. Cria, ó Deus, em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Eu quero acertar, Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero me apaixonar novamente. Eu quero voltar ao primeiro amor. Essa é a condição que nós precisamos aprender com Davi, querido. Seja você, querido, um estudante, um empresário, uma dona de casa, um aposentado, um pastor. Querido, a condição que nós precisamos entender: Deus tem que ser sempre prioridade na nossa vida. Mesmo diante dos erros, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do problema, o Senhor tem que vir primeiro em todos os momentos. Existem muitas e muitas outras coisas que nós poderíamos aprender com Davi. Mas que nessa noite nós saiamos daqui, ó Deus, com esse intuito, com essa vontade. Em tudo aquilo que a gente for fazer, que o nosso desejo maior seja sempre de agradar ao Senhor, que o Senhor possa olhar lá dos céus, olhar para mim, para você, para cada um de nós, e falar: achei fulano, achei fulano, achei fulano, ele vai fazer, ele me ama, ele vai fazer também a minha vontade. Que nós possamos também adquirir esse testemunho de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós louvamos e bendizemos ao Seu nome, ó Deus. Porque, ó Deus, Tu tens sido tão maravilhoso conosco, ó Pai. Como Davi, ó Deus, nós acertamos e erramos, ó Pai. Mas nós queremos, ó Deus, declarar, ó Deus, diante do Senhor, da Tua majestade, que nós também o amamos, ó Deus. Que nós queremos também fazer a Tua vontade. Perdoa, ó Deus, quando erramos, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, nos perdoe, ó Deus. Cria em nós também, ó Deus, um coração puro, um espírito reto, uma vontade de fazer aquilo que é certo, ó Pai. Espírito Santo, que mora em nós, fale conosco, nos ajude, nos guie à verdade, nos mostre o que é certo, nos dê direção para as nossas vidas, traz clareza, ó Pai, para nós, ó Deus. Seja qual for a condição do coração de cada um que está aqui nessa noite, ó Pai, que o Senhor traga, ó Deus, uma paz, que o Senhor traga direção, que o Senhor traga conforto, ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, colocar sempre o Senhor como prioridade das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra lida e compartilhada essa noite, que ela encontre, ó Deus, um lugar em nosso coração, que ela floresça, que ela ache uma terra fértil, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, aceitar com alegria a Tua palavra essa noite, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de fazer parte dessa família. Obrigado pelo privilégio, ó Deus, de fazermos parte desta igreja aqui nesse local, ó Pai. Nos dê, ó Deus, uma semana abençoada, guardadas e protegidas pelo Senhor. Nos dê uma semana, ó Deus, na Tua presença, que possamos ouvir a Tua voz, a Tua direção para cada um de nós, ó Pai. Obrigado por cada um aqui nessa noite, ó Deus. Tudo isso nós pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.